2007, eu recebi um convite de um festival alemão dedicado à ópera contemporânea chamado Bienal de Munique, para participar de um projeto que já estava em andamento, que era uma ópera multimídia sobre a Amazônia. Esse projeto tinha algumas parcerias da própria Bienal de Munique, com o Instituto de Tecnologia da Alemanha chamado ZKM e o SESC em São Paulo. E a ideia era fazer uma ópera sobre a Amazônia. Então, no primeiro momento, a ideia era fazer 2 atos. Um primeiro ato composto por um compositor alemão, foi o compositor Klaus Schädel, que refletiria uma visão que é, de certa maneira, a visão nossa também, que é a visão de fora para dentro da Amazônia. A visão ocidental que enxerga a Amazônia como um grande armazém, não só de ouro e de mercadorias e de madeira, mas também como um armazém de biodiversidade, de princípios ativos, medicinais, mas é um olhar analítico, né, de fora para dentro da Amazônia. Me chamaram, então, nesse momento, porque era necessário um olhar de dentro para fora da Amazônia. Será que seria possível um olhar de dentro para fora? Obviamente, eu não estou autorizado a fazer esse olhar de dentro para fora, porque eu não sou onça, eu não sou árvore, eu não sou rio. Eu posso dar um olhar tão de fora para dentro quanto o compositor alemão. Então, para poder ter esse olhar de dentro para fora, foi feita uma ponte com os índios Yanomami, através do antropólogo Bruce Albert e do sociólogo Laimert Garcia dos Santos, com a principal liderança dos Yanomami, que é o xamã Davi Copenaua Yanomami. A cultura Yanomami ela é fundamentada na figura do xamã. O xamã é o interlocutor entre o mundo real, material e o mundo dos espíritos. Ele é uma liderança política também, mas é uma liderança espiritual, e ele quem faz o trânsito de informações entre o mundo real e o mundo dos espíritos. Então, a construção dessa peça parte da figura do xamã, que é o personagem principal, e do seu oposto, da energia oposta dentro da mitologia Yanomami, que é Shawara. Shawara, os Yanomami consideram como sendo a fumaça que emana de todos os artefatos que o homem branco levou para a floresta. É uma fumaça que às vezes é real, como a fumaça dos motores, às vezes é uma fumaça virtual, metafórica, como no caso das epidemias. Mas para eles, todas as coisas que o homem branco leva para dentro da floresta, dessas coisas emana essa fumaça, e essa fumaça se chama Shawara. Shawara é o espírito da epidemia. Então a dramaturgia tem essas duas forças. De um lado, Shawara impulsionando esses 3 vetores brancos, o cientista, o missionário e o político, a cumprirem as suas missões. Que seriam essas missões? Seriam a posse do ouro, né, pela parte do político, do ouro, tudo aquilo que é material, a posse do conhecimento da parte do cientista e a posse das almas pela parte do missionário. Se esses 3 personagens tiverem êxito nas suas missões, o céu vai cair, porque isso significa a morte do xamã. Né? Na mitologia Yanomami, a queda do céu está associada à morte do xamã, à morte dos últimos xamãs. Os xamãs, com a sua garganta e com a sua interlocução, são a força de sustentação do céu, do que eles chamam do peito do céu. No momento que a voz do xamã se calar, o céu desaba. Então, Shawara impulsiona esses 3 personagens a perambular pelo labirinto. O público é atraído por esses 3 personagens e tem um aspecto de instalação também, porque eles estão transitando por partes diferentes do labirinto, e o público segue hora um, hora outro, você não pode estar com os 3 ao mesmo tempo, até porque você não consegue ver os 3 ao mesmo tempo, mas você consegue escutar o que eles estão fazendo. O tempo inteiro a escuta é a forma de você entender o que está se passando à sua volta. E o Shawara, se ele tem esse trio de representantes e tem uma orquestra do seu lado como parte da sua potência, o xamã tem uma rede de 24 alto-falantes espalhados pelo espaço que transporta a sua voz para todos os lugares.
esse espaço como um todo, né, esse labirinto que se forma, na verdade, ele significa três coisas ao mesmo tempo. Ele tem três planos de leitura. Por um lado, claro, ele é uma floresta metafórica, né, com essas superfícies que não te deixam ver o que está do outro lado. E nessas superfícies existem projeções, né, os videoartistas Leandro Lima e Gisela Mota elaboraram uma linguagem visual muito sofisticada a partir do material colhido na aldeia Yanomami, e isso é projetado sobre essas telas. Então essa floresta metafórica, ela assume formas e cores e texturas diferentes de acordo com aquilo que é projetado e de acordo com a energia que vai ser gerada musicalmente. Então esse espaço é uma floresta metafórica, ele é também uma tela onde você visualiza a visão do xamã, né? Porque o xamã, nesse outro plano, no plano espiritual, ele conversa com os espíritos, ele vê os espíritos dançando sobre espelhos, ele pode endereçar questões a espíritos específicos, o espírito do queixada, o espírito daquele pássaro, o espírito de tal planta. Então, esse espaço é também a tela onde se projeta a visão do xamã e, principalmente, esse espaço como um todo é o próprio cérebro do xamã. É o cérebro do xamã aonde se processa toda, como um sonho, onde acontece toda essa dramaturgia. Então, esses três brancos vão evoluindo ao longo do ambiente. O xamã atua sempre para interromper a sua caminhada, disparando imagens que despertam terror nesses três personagens. O Xauara, por seu lado, impulsiona e energiza esses três vetores brancos a evoluírem e cumprirem sua missão. E ao final, eles finalmente conseguem se encontrar, constroem uma arquitetura com suas castas, uma torre como se fosse um edifício no centro do espaço cênico. Esse é o momento, um pouco antes existe um grande duelo entre o xamã e o Xauara e que termina com a morte sonora do xamã. Da diversidade desses 24 canais, ela vai sendo apagada, como se o xamã fosse sendo encurralado até o ponto onde ele fisicamente está. Nesse momento, ele desaparece. E esse é o momento onde os três brancos empilham suas caixas numa torre fumegante, né, porque dessas caixas saem fumaças e saem sons característicos das identidades de cada um. E, de certa forma, é a queda do céu. Né? A queda do céu é a morte do xamã. Nesse momento o ambiente vai ficando claro, vai se iluminando, vai perdendo o mistério, vai perdendo a diversidade e a profecia do nome se cumpre. Por que propor essa peça agora e como peça autônoma? Primeiro porque ela foi pensada como peça autônoma. Cada uma das três partes do projeto Amazonas original era uma peça autônoma. Foi criada, gerida e produzida de forma independente. Essa segunda parte foi produzida pelo Sesc São Paulo. A primeira parte foi produzida pela Bienal de Munique e a terceira parte foi produzida pelo ZKM, esse Instituto de Tecnologia. Então ela naturalmente já tinha uma autonomia. Por que propor ela agora, em 2012, em junho de 2012? Porque em junho de 2012 acontece a Rio+20, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, que era um passo previsto na ECO 92 de recapitulação e diagnóstico do que foi avançado, de quais foram os avanços, os recuos em relação àquelas metas que foram traçadas em 92. O que significa que nesse período aqui no Rio de Janeiro, os olhos da cidade, obviamente, do Brasil e do mundo vão estar voltados para a cidade e para as questões aqui discutidas. E essa ópera trata dessa questão de um ponto de vista que é um ponto de vista absolutamente original, que é o ponto de vista de dentro para fora, que é a visão de um povo da floresta e que, de certa maneira, são os guardiões da integridade física e espiritual daquele ambiente, e isso é fácil de detectar porque se você vê o mapeamento da destruição florestal, você vê que ela só não acontece nas regiões onde existem grupos habitando, porque elas precisam desse espaço sadio para a sua sobrevivência. Então existe uma conexão direta entre a presença dessas populações nesses espaços e a sua manutenção. Então fazia total sentido retomar essa peça como um ato independente nesse momento, na circunstância da Rio+20.